E aí, pessoal, começando mais uma aulinha de ciências do sétimo ano. Então, hoje, continuando com o conteúdo ali sobre seres vivos e ecossistema, no ecossistema a gente tem o que a gente chama de cadeia de alimentação. As relações alimentares do ecossistema, elas são definidas em forma de cadeia ou de teia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? É uma série de animais ou seres que estão relacionados entre si e são necessários para a alimentação e manutenção desses seres vivos. Então, no caso aqui, a gente tem o Sol, que fornece a energia necessária para a grama crescer. A grama, nesse caso, a gente vai chamar ela de um produtor. Por que produtor, professor? Porque ela produz o seu próprio alimento. Ela não precisa se alimentar de outros seres vivos. Ela mesma consegue produzir sua própria energia através da energia que ela absorve do Sol. Em seguida, a gente tem o grilo, que a gente chama de um consumidor. E nesse caso, a gente depois vai separar esses consumidores em consumidores primários, secundários e terciários, de acordo com a escala que a gente está vendo. Nesse caso, o grilo é um consumidor primário porque ele se alimenta da grama, que é um produtor. E logo em seguida, a gente tem a galinha, que seria um consumidor secundário, certo? A galinha está se alimentando ali do grilo para sobreviver, ou seja, ela absorve a energia do grilo, né, para poder produzir o seu próprio alimento, a sua própria energia. E a gente poderia até colocar outro ser vivo aí, para poder completar essa cadeia como um consumidor terciário, seriam os seres humanos, que se alimentam das galinhas, né, para poder sobreviver. Então, nós somos aí considerados consumidores terciários nesse caso. Então, como eu falei aqui na cadeia alimentar, a gente tem um consumidor, um produtor, perdão, que nesse caso são capazes de produzir seu próprio alimento, eles não têm necessidade de se alimentar de outros seres vivos. Os consumidores primários, que se alimentam dos produtores, os secundários e os terciários. E entre todos esses aí, a gente tem uma outra escala, que seriam os seres decompositores. O que são os seres decompositores? Os seres decompositores, eles participam de todas as cadeias alimentares como a base da cadeia alimentar, porque eles restituem toda a energia que esses outros seres vivos produziram ao longo da sua vida e voltam esses nutrientes direto para o solo, certo? Então, tanto a grama, o gafanhoto, o lagarto e o puma, quando eles morrem, todos eles vão entrar em decomposição algum dia e as bactérias e os fungos vão fazer esse processo de decomposição. Eles vão pegar os nutrientes, a matéria orgânica e a energia que esses animais produziram, esses seres vivos produziram durante sua vida, e vão restituir esses nutrientes para o solo de onde ele veio. Então, a gente tem aqui, mais uma vez, alguns animais que fazem parte de uma cadeia de alimentação. E o mesmo caso a gente pode obter no ecossistema aquático. No ecossistema aquático, nós teremos uma cadeia de alimentação baseada em microalgas, que seriam os produtores. Essas microalgas e fitoplânctons são animais que só servem para a alimentação de outros, né? Eles produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese e, a partir disso, eles se tornam um alimento ali do zooplâncton, que é considerado um consumidor primário, porque se alimenta desses organismos produtores. Em seguida, vêm os lambaris, que são consumidores secundários, porque eles se alimentam do consumidor primário. E, por último, as traíras, ou peixes maiores, que são considerados consumidores terciários, porque se alimentam dos consumidores secundários. E dentre todos esses aí, a gente tem, novamente, os fungos microscópicos, os protozoários e as bactérias, que se apresentam como organismos decompositores da matéria orgânica dessa cadeia alimentar, que é apresentada no ecossistema aquático.
Então, todos os seres vivos, depois que morrem, eles vão ser decompostos por fungos, protozoários e bactérias. A forma mais simples que a gente tinha visto antes, uma cadeia de alimentação, ela mostra poucos animais que estão relacionados entre si. Quando a gente fala de teia alimentar, é uma forma muito mais complexa de cadeia de alimentação. Com todos os seres vivos ali em torno, nesse ambiente aquático, eles se relacionam entre si. Eles podem fazer parte da cadeia de alimentação de um do outro, ou de vários ao mesmo tempo. Por conta dessa relação muito íntima entre esses animais em uma cadeia de alimentação, qualquer perturbação de um animal diferente, um habitat diferente, pode vir a provocar um desequilíbrio da relação alimentar entre eles. É o caso do mangue em Florianópolis, onde tem uma proliferação gigantesca de jacarés de tapa amarelo. Esse animal, em outras regiões, ele é considerado um animal protegido, né, por conta da sua dificuldade de se reproduzir e tudo mais. Ele até entrou em um processo aí de como é que fala? De extinção, porque ele não tinha mais o seu habitat comum para poder sobreviver. Só que nesse caso, na região de Florianópolis, ele vem se multiplicando muito. Isso talvez deva à introdução de um único animal na região do sul de Santa Catarina. Então, nessa região, foi inserido um animal chamado sagui, aquele macaquinho que a gente conhece. Então, o sagui, esse aqui não é um sagui não, é um bugio, mas é um macaquinho também. Então, o sagui ele foi inserido nessa região e ele acabou atrapalhando esse ecossistema, atrapalhou a cadeia de alimentação. Por quê? Os saguis eles se alimentam das garças, de ovos de garça. E como as garças elas controlavam também a quantidade de jacarés, porque elas se alimentavam de filhotes de jacarés e se alimentavam também de ovos de jacaré. Então, existia um equilíbrio nessa cadeia, né? Onde o jacaré seria um consumidor secundário e a nossa garça seria um consumidor terciário, ela se alimentava do ovo do jacaré. Então, havia um controle ali de natalidade. Nasciam muitos jacarés nessa época, existiam poucos ali. Mas, como o sagui ele entrou nessa cadeia de alimentação, acabou existindo um desequilíbrio e as garças simplesmente sumiram da região. Como não tem garça na região, então os jacarés se sentiram livres para procriar, né, e aumentar a população de jacaré na região. Então agora existe um desequilíbrio muito grande, porque a quantidade de jacarés na região está crescendo cada dia mais. Existem outros animais que também foram inseridos em regiões diferentes, né, são espécies invasoras, como a gente fala, que acabaram ganhando um certo espaço em regiões onde não tem nenhum predador. É o caso do caracol africano, que hoje em dia, em todo o Brasil, ele está espalhado, né, crescendo com uma quantidade muito grande, e por não haver nenhuma espécie nativa aqui do Brasil que seja predador desses animais, eles acabam sem competição nenhuma de alimentação e se acham aí livres para aumentar a população de caracol no Brasil. Então, eles estão como uma praga mesmo, crescendo muito, muito no Brasil, porque não tem predadores naturais para eles. Finalizando essa parte aqui que a gente começou, né, sobre ecossistemas, a gente tem agora os ecossistemas do mundo, um conjunto de ecossistemas semelhantes, né, com temperaturas semelhantes, vegetação parecida, eles formam o que a gente chama de bioma. E existem várias formas de biomas espalhados pelo mundo.
A gente vê aqui alguns exemplos, né? A tundra em regiões muito frias, tem vegetação específica por conta das baixas temperaturas. Os desertos têm vegetação muito escassa por conta das altas temperaturas, né? O solo muito arenoso, então não tem muitas plantas nessa região. Enquanto temos aí a floresta tropical, tem ambientes muito mais propícios para o crescimento de florestas grandes, uma quantidade de água muito boa, muitos animais, então tem uma diversidade muito maior nessa região. Com cada região dessa, com as suas características, tanto vegetais quanto animais, e temperatura e ambiente, formam os biomas que a gente tem espalhado pelo planeta. Existem alguns biomas muito importantes aqui, característicos da região brasileira. São os biomas da floresta amazônica, da caatinga, do Pantanal está aqui, do Cerrado e da Mata Atlântica, também dos Campos Sulinos ou Pampas. Então, todas essas regiões aí são chamadas regiões de biomas brasileiros. Então, a gente vê aqui no mapa do Brasil, cada região aqui onde se situa esse tipo de bioma, e em algumas regiões a gente vê tracejados, porque os biomas eles simplesmente não desaparecem de uma hora para outra e começa outro bioma. Existe uma área de transição entre um bioma e outro. Então, entre a Caatinga e o Cerrado, a gente tem um tipo diferente, né? Tem uma mistura entre os dois biomas, com uma vegetação diferente, quantidade de cactos, florestas, árvores baixas, né? Não muitas árvores, árvores espaçadas. Então, todas essas regiões, elas coexistem aqui no território brasileiro, e a gente também tem animais específicos que vivem nessas regiões. Mais à frente, resolvendo o exercício da página 265, a gente tem aqui um exemplo de ecossistema aquático. Os exemplos que apresentam aqui são do pepino do mar, de um zooplâncton e da tartaruga. Dentro do ecossistema aquático, a gente tem algumas diferenças ali entre os seres vivos. Os zooplânctons, eles são considerados uma parte inicial ali da cadeia de alimentação, são os consumidores primários, né? Eles se alimentam de plânctons e são ali consumidores primários no início da cadeia de alimentação. Os bentons, eles são animais que ficam no substrato ali, se alimentam de seres vivos mais próximos do solo, eles não têm uma mobilidade muito grande. Enquanto que os néctons, eles são animais mais livres, que conseguem nadar por distâncias muito longas e se alimentam de forma variada. Então, a gente tem aí especificação, cada letrinha aí pode acompanhar a resposta, que são néctons, bentons e zooplânctons. A gente falou sobre um ecossistema que a gente pode ter em casa também, que é o exemplo de um aquário, é um microecossistema que a gente tem ali. Nessa questão, ele quer saber quais são os fatores bióticos que nós apresentamos nesse caso. Então, todos os seres vivos que estão dentro desse aquário podem ser considerados meios bióticos. Tanto os peixes, outros animais, crustáceos, quem cria camarãozinho, ou plantas também, plantas verdadeiras, né? Não plantas artificiais. As plantas verdadeiras também são constituídas ali, fazem parte do meio biótico. E o meio abiótico seria todos os outros fatores, né, que relacionam esses seres vivos, mas que não fazem parte da cadeia dos seres vivos, como as rochas, a decoração, né, do aquário, a areia, a própria água e a iluminação, a luz, também faz parte do meio abiótico, certo? E nesse contexto, a letra C quer saber qual é a interação, como é que se chama essa interação entre o meio biótico e o meio abiótico. A junção entre o meio biótico e o meio abiótico
é chamada de ecossistema, certo? Então, cada ecossistema vai ter suas características de acordo com esses fatores aí. Se alterarmos algum fator do meio abiótico desse ecossistema aquático, ocorrerão alterações no sistema, no meio biótico? É claro que sim. Se a gente altera a água, se a gente altera o pH da água, ou mesmo a quantidade de sal na água, a gente pode acabar matando os peixes, os seres vivos que vivem naquele ecossistema. Por exemplo, peixes de água doce, eles não vão conseguir sobreviver em água salgada, certo? São peixes de ecossistemas completamente diferentes. Então, se a gente modifica o meio abiótico, consequentemente, isso vai ter influência no meio biótico. Nessa primeira questão, nessa terceira questão, na verdade, o pedido é para que a gente coloque isso em uma ordem de cadeia alimentar e inserir aí os decompositores. Tem a resposta aqui embaixo, depois eu mostro para vocês, mas a gente começa pelo fator de que as microalgas são seres vivos fotossintetizantes, ou seja, eles produzem seu próprio alimento e, portanto, eles são considerados produtores. Os zooplânctons já são a segunda linha ali da cadeia de alimentação. Eles se alimentam dessas algas e, por isso, são considerados consumidores primários. Os peixes menores, eles são considerados secundários, e os tubarões são consumidores terciários, porque se alimentam dos consumidores secundários. Então, essa seria a ordem, mas se a gente tiver que inserir aqui, no caso, os decompositores, é só acrescentar aí, no final, os decompositores relacionados aos 4 animais, 4 seres vivos ali presentes, né? Porque os decompositores, eles têm influência em todas as escalas da nossa cadeia de alimentação. A letra B é para identificar quais são os consumidores primários, secundários, terciários e produtores. A gente já fez isso, né? Então, está respondido. Na quarta questão, na África são encontradas as estepes e savanas. Escreva qual bioma cada uma dessas fotografias representa. Então, as estepes, elas são lugares mais planos, com pouquíssimas árvores e gramíneas, plantas mais rasteiras, não tem muita árvore grande. Então, seria o caso da figura 1. Na segunda figura, a gente já tem a presença de arbustos e árvores menores. Esse seria o caso de uma savana. Existem biomas semelhantes a esses no Brasil? Existem, esses biomas são chamados de campos sulinos ou pampas, e o cerrado também são biomas similares a esses, com poucas árvores, vegetação baixa, né, e temperatura seca, quente, em determinados momentos das estações. Para finalizar, tem essas questões aqui para a gente completar. O ecossistema, o habitat é o local onde o ser vivo vive, o local onde ele habita, e o nicho ecológico é como ele se relaciona, né? Como é a condição de vida dele, com do que ele se alimenta, com quem que ele convive nesse habitat. Os seres vivos podem interagir entre si para a obtenção dos alimentos. Quando um ser vivo se alimenta de outro, ocorre a transferência de sequencial de energia entre os seres, que é conhecida como cadeia alimentar. Observando as figurinhas aqui embaixo, a gente tem 3 seres vivos. O primeiro é um capim, é um produtor. O segundo, a lontra, é um consumidor. E as bactérias são decompositores. Assim como está na legenda, né? São seres decompositores. Um conjunto de ecossistemas a gente nomeia como um bioma. A gente tem a questão de temperatura, ambiente, vegetação, tudo semelhante, então a gente classifica como um bioma. Existem vários biomas na Terra, como classificados aí, e alguns biomas específicos da região brasileira, como Cerrado, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Pantanal, Campos Sulinos ou Pampas e a Caatinga.
Então, todos esses são biomas aí do planeta Terra. A gente encerra nossa aula por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e boa semana.